Falam, pastor, qual é o último sinal que falta para acontecer para Jesus voltar? Todo tipo de pergunta, né? Tem gente que fala, quem é o anticristo? Aí eu falo, tem alguns candidatos. Aí a pessoa fica me cutucando, né? E esse? Eu falo, pode ser. E esse? Pode ser. Então, é óbvio que existem coisas que são tão gritantes e tão evidentes que, para quem lê a Bíblia, estuda a Bíblia, sabe que a gente está vivendo esse tempo. Mas, eu queria dizer uma coisa para você. Deus tem um relógio. E esse relógio, gente, na minha opinião, já está no último minuto, na última volta da história dos homens aqui antes do arrebatamento. E esse relógio, eu preciso te ensinar a compreender quem de fato está determinando o momento de Jesus voltar. O relógio de Deus na terra se chama Israel. Por que eu estou dizendo isso? Porque todo o Apocalipse, ele nasce da revelação que o anjo Gabriel traz para Daniel, quando Daniel está no final dos 70 anos, lá na Babilônia. Ele sabe que o tempo está acabando, e ele começa a orar, a jejuar, e depois de 21 dias o anjo Gabriel vem, e não vai responder a pergunta dele, porque a pergunta dele, quando é que nós vamos voltar para a nossa terra? E quando o anjo Gabriel vem, ele já revela o processo todo. Só que o anjo, ele faz uma afirmação que é muito interessante. Ele diz assim, 70 semanas estão destinadas para o teu povo e para a tua cidade. Esta palavra semanas pode ser traduzida por 7 também. Então, na verdade, são 70 semanas de anos e não semanas de dias. Que começaria ali com o édito de Ciro para o povo ir embora. As 69 primeiras semanas são completadas exatamente no dia que Jesus Cristo entra em Jerusalém, montado num burrinho, para ali ser crucificado e morto, como a profecia de Daniel diz, que depois dessas 69 semanas seria morto ungido. Então as primeiras 69 semanas Deus cumpriu literalmente. Agora, por que a 70ª semana não aconteceu logo em seguida? Porque Deus tinha um plano de fazer um hiato, onde Ele estabeleceria um novo povo. E ali nasceu a igreja, o tempo dos gentios. E a palavra de Deus diz que enquanto não se completar o período dos gentios, a plenitude dos gentios, quando o último gentio se converter, aí Jesus de fato virá. Mas a última semana de anos, a 70ª semana, também diz respeito ao povo de Israel. Nós estamos vendo aí um plano de paz que está sendo feito. Eu vou falar um pouco sobre ele no fim. Mas é muito importante você entender que Israel é o relógio de Deus. Até os teólogos do século XX, antes do ano de 1948, quando alguém falava que Israel ia voltar para a sua terra, eles literalmente davam risada na cara e diziam, de jeito nenhum. O Israel agora é o Israel de Deus, que é a igreja. O povo de Israel perdeu a oportunidade, mas a Bíblia diz lá em Romanos, capítulos 9 a 11, que Deus vai voltar a tratar com o povo de Israel. Então hoje eu quero mostrar para vocês, através das Escrituras, o milagre da nação de Israel. E se Deus pode fazer um milagre tão extraordinário numa nação como essa, Ele pode fazer sobre a tua vida. Então, antes de mais nada, eu profetizo. Eu declaro que se você crê, não importa qual seja a situação que você esteja vivendo, Deus vai fazer um milagre, porque o nosso Deus é um Deus de milagre. Amém? Se você crê, se expressa aí.
Então eu quero passear com vocês por algumas profecias que se cumpriram literalmente na nação de Israel, que só por um milagre, até eu chegar ao final, quando eu vou falar sobre o tratado de paz. Bom, em primeiro lugar, Deus promete, através do profeta Isaías, capítulo 11, versículo 12, que ele levantaria a nação de Israel como um estandarte, como uma bandeira para ser vista pelo mundo inteiro, e os traria de todas as nações da terra, dispersos da terra, de volta para a sua terra. Detalhe, Isaías profetizou no 8º século antes de Cristo. O exílio para todas as nações não foi o babilônico, foi lá no ano 70, quando o general Tito entra em Jerusalém, destrói o templo e o povo é levado para as nações e foge para as nações, e por quase 2000 anos eles ficam espalhados pelas nações. Então, a profecia de Isaías, para que se cumprisse, vamos dizer assim, a diáspora, demorou 800 anos. Para se cumprir depois, mais 1900 anos. Eu vou ler o texto para vocês que diz: levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá recolherá desde os 4 confins da terra. Portanto, Deus está falando que o povo, 800 anos depois, seria espalhado, e por mais 1900 anos depois ele traria de volta. Deus profetizou, Deus estabeleceu. Diga assim comigo: o que Deus fala, Deus cumpre. Ninguém pode ir contra a palavra de Deus. Amém? Você pode dizer glória a Deus, eu creio. Mas como que se deu esse processo da volta? Olha que interessante. No final da Segunda Guerra, um terço da população de judeus havia sido morta. 6 milhões de judeus. Os filmes da época, as fotografias nos jornais mostravam valas cheias de ossos dos judeus. O mundo ficou assombrado com a maldade de Hitler. Em 1947, no dia 29 de novembro, a ONU então decide dar um pedaço de terra para Israel, na chamada Palestina da época. Votou a resolução, foi aprovada, mas a Liga das Nações Árabes disseram: não concordamos, não vamos aceitar. E desde novembro, 27 de novembro de 1947, até o dia 14 de maio de 48, ninguém fez nada. Então Davi Ben-Gurion, um líder, juntou uma meia dúzia de gato pingado, devia ter ali umas 200 pessoas, e ele, numa transmissão pelo rádio, ele declarou a independência de Israel num só dia. Mas será que isso foi por acaso? Vejam o que diz Isaías, o mesmo Isaías, no capítulo 66, de versos 7 a 9. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe vivessem as dores, nasceu-lhe um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe vissem as dores, deu à luz seus filhos. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu que faço nascer, fecharei a madre? Diz o teu Deus. Isaías está dizendo que seria tão espantoso, que seria como uma mulher grávida que não teve tempo, de ter a gestação e de repente ter um filho. Fala que seria tão rápido, que era como se não tivesse as dores de parto e já nascesse. E a Bíblia diz que Israel nasceria num só dia.
Acaso é possível isso? Eu pergunto para vocês. É, se Deus quiser. Quem comanda o universo é Deus. Os homens engendram planos, os homens se levantam, mas quando Deus diz, agora chegou a hora, a bênção vem. Glória a Deus, se expressa aí, em nome de Jesus. E para vocês entenderem que é Deus, olha, só para vocês saberem como é que aconteceu. Aquele enorme bando de refugiados, de pessoas paupérrimas, magras, famintas, que não sabiam pegar em arma, assumiram um pedaço de terra. No dia 14 de maio foi declarada a independência, um pouquinho antes do mandato da Inglaterra terminar. No dia seguinte, as nações árabes armadas começaram a chamada Guerra da Independência. Em menos de um ano, o povo de Israel, aquele pouquinho de gente, sem armas, sem preparo para guerrear, começaram a fazer fábricas de armas e se defenderam em um ano. Além deles não perderem, eles ampliaram o território e venceram a guerra. Como pode ser possível? Diga assim, milagre. E eu quero declarar para você que quando você entra numa guerra, e entra numa guerra que Deus está com você, você não está sozinho, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Deus lutou por Israel, e Israel venceu a batalha. Vocês querem ver um outro milagre que aconteceu, que Deus falou que aconteceria? Eu vou ler para vocês lá em Sofonias 3:9. Então darei um idioma puro aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Os rabinos, lendo esta palavra profética, disseram: ainda que seja impossível para os homens reviver um idioma morto há 2000 anos, nós vamos fazer acontecer, porque Deus assim prometeu. E hoje, meu querido, o hebraico é uma língua que só é falada em Israel, e é o único idioma que já estava morto e que voltou a ser vivo. Hoje, quando você vai a Israel, o hebraico que você ouve eles falarem lá, e eu falo hebraico, eu compreendo hebraico, é o hebraico que Isaías, que Jeremias falavam, é o hebraico que Davi falava, porque Deus assim prometeu. E se Deus prometeu, Ele faz cumprir. Glorifique a Deus e se expresse. Mas Deus falou mais ainda. Ele falou até como estaria o estado do povo quando ele fosse fazer o milagre da ressurreição. Certa vez ele chama o profeta Ezequiel, que viveu no 6º século antes de Cristo, e ele dá uma visão para ele de um vale de ossos secos, exatamente como aqueles vales de ossos de judeus nas valas. E Deus começa um diálogo com o profeta e diz: escuta, Ezequiel, esses ossos sequíssimos, por acaso eles podem viver? Ezequiel olha para Deus e fala: Senhor, tu sabes. E vejam o que Deus manda Ezequiel fazer. Está lá em Ezequiel 37, 11 e 12. Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Exatamente como o povo judeu se sentiu depois do holocausto, irmãos. Porque eles entravam nos navios, os navios paravam nos países, foram para os Estados Unidos mandaram embora, iam para a Europa, ninguém queria receber aquele povo. E aí Deus faz o quê? Vai para a sua terra. E Deus diz assim: portanto, profetiza
profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus. E aqui eu estou profetizando, e eu estou dizendo para você: assim diz o Senhor Deus. O Deus que é Senhor da história, que quando Ele põe a mão não tem Satanás, não tem principados, não tem potestade, não tem demônio de baixo escalão, nem de alto escalão, nem Satanás pode impedir a voz do Deus Todo-Poderoso. E Deus manda um profeta dizer, e eu estou dizendo para você que está me ouvindo aí, esse é o tempo que Deus está levantando profetas. Então, ao invés de você ficar falando baboseira, ficar chamando: ai, como eu não sei fazer, como eu não sou capaz, ai, como está dura a vida, começa a profetizar que o vale de ossos secos vai se levantar na tua vida, porque Deus é capaz de fazer isso, e Ele quer fazer isso na igreja. Porque assim como Israel, aqueles que creem hoje vão ser levantados como estandarte nas nações. As pessoas olharão para você e vão dizer: uau, o que está acontecendo com você? Está todo mundo quebrando e você está prosperando. Você vai dizer: eu creio num Deus de milagre, que ressuscita o morto, que levanta o fraco. Mas Deus fala para a nação de Israel: eis que eu abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Vocês acham que foi por acaso que o holocausto aconteceu? Deus já sabia. Não foi Ele que fez, mas Ele já sabia. Só que quando tudo parecia que tinha chegado ao fim, Deus manda um profeta 2.600 anos antes profetizar que quando chegasse a hora de Deus, o tempo de Deus, aqueles ossos iam se juntar, ia haver um som de bater osso com osso, de juntas, de pele, de carne, e o povo se levantando seria a nação de Israel. Por isso que ainda que todas as nações da Liga Árabe se levantassem contra eles, eles prevaleceriam. Aí você vai dizer: mas pastor, o que isso tem a ver com a volta de Jesus? Porque no mesmo capítulo que Deus está dizendo que Ele ia tirar o povo do monturo, dos ossos secos, ia tornar eles de novo um povo, uma nação, no mesmo capítulo, seguindo a leitura, Deus fala: o meu servo Davi reinará sobre eles. Ezequiel viveu pelo menos 400 anos depois de Davi. Não é Davi que vai reinar, não. Ali, quando ele está falando isso, ele está falando do descendente de Davi, que é Jesus. Todos eles terão um só pastor. Diga: Jesus. Vocês estão me vendo aí ao redor do mundo, diga: Jesus é o meu pastor. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, no qual vossos pais habitaram. Habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. Deixa eu dizer uma coisa para você: podem tentar tirar Israel de lá, mas ninguém vai conseguir, porque Deus falou: depois que eu os trouxer das nações, ninguém os tirará de lá, nunca mais. E aí ele diz: Davi, meu servo, será príncipe eternamente. É Jesus. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei, porém o meu santuário no meio deles, para sempre. O meu tabernáculo estará com eles. Por isso vai ser reconstruído o terceiro templo. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel. Quanto ao meu santuário, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Glória a Deus, meus queridos. Mas Deus diz também que quando o povo de Israel entrasse lá, Ele iria fazer daquela nação uma nação próspera, a despeito de todas as tentativas dos inimigos de destruí-los. Olha o que diz Isaías 27:6.
Dias virão em que Jacó lançará raízes, florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto o mundo. Isaías está dizendo que quando eles fincassem raízes, o povo judeu de volta na sua terra ia produzir fruto para o mundo inteiro. Para vocês saberem, hoje em Israel tem aproximadamente 4.000 fazendeiros que produzem 700.000 toneladas de frutos anualmente. Israel é o país de maior consumo de frutas per capita do mundo. Cada judeu come, em média, 75 quilos de fruta por pessoa num ano. Israel é a terceira nação em produção de frutas do mundo inteiro. Deus é tão detalhista que Ele diz assim: o deserto vai florescer. E o deserto vai florescer e eles vão produzir frutas. E eles vão mandar para o mundo. Aí você vai dizer: mas pastor, o que isso tem a ver com a volta de Jesus? Porque a Bíblia diz que depois que isso acontecer, o Messias vem. Isaías 35:4 diz: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortaleceis as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizeis aos desalentados de coração: sede fortes, não temais. Eis aí o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. A Bíblia está dizendo que o deserto floresceria, que eles produziriam frutas para as nações, que viriam inimigos contra eles. E a gente sabe que virá na batalha do Armagedon, mas o Senhor viria para salvá-los. Em quinto lugar, eu quero falar do acordo de paz. Quantos de vocês aí estão sabendo que recentemente houve um acordo de paz de Israel com os Emirados Árabes? Deu uma buzinada aí e uma... Por que esse acordo ele é tão importante dentro do calendário profético? Porque no livro de Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 24, fala que na última semana das 70, da semana de anos, o príncipe do povo que destruiria a cidade, quem destruiu a cidade, 500 e tantos anos depois, foi Tito, o romano. E portanto, esse príncipe maligno que virá, ele virá do Império Romano. Não estou falando da Itália, tá? Em nome de Jesus não vai ser um italiano. Mas ele virá da região onde o Império Romano existiu. E a Bíblia diz que ele fará um acordo de paz com muitas nações. E ali então, quando começar esse acordo de paz de 7 anos, ele vai dizer que ele é o Messias, que ele é o Salvador do mundo e que o mundo vai estar em paz. Mas a Bíblia diz que na metade dessa semana, ou seja, 3 anos e meio depois, o templo já terá sido reconstruído. Ele vai entrar no Santos dos Santos e vai dizer o seguinte: olha gente, estão dizendo por aí que eu sou o Messias, o Mashiach, Deus. E olha, não vou mais esconder isso de vocês, eu sou mesmo. Só que tem um detalhe: o povo judeu que até então vai estar numa aliança com ele, vão dizer: pera lá, você não é sumo sacerdote, você está profanando aí dentro. A Bíblia chama esse ato de injúria de o abominável da desolação. E compara aquilo que aconteceu com o Sírio Antíoco Epifânio, que entrou em Jerusalém, botou uma estátua de Zeus no Santo dos Santos e sacrificou um porco, que é um animal imundo para os judeus. Ali começou a chamada revolta
dos Macabeus. E Jesus, quando cita isso, ele diz que é o abominável da desolação. Então ele olha para o passado, para aquilo que aconteceu 100 e poucos anos antes dele vir, e diz: olha, isso aí vai acontecer de novo. E quando acontecer, este anticristo vai se levantar com uma fúria terrível contra o povo de Israel. E ele então vai perseguir Israel por 3 anos e meio. E vai matar muita gente. E quando, além dele, dos seus exércitos, os exércitos de outros inimigos estiverem cercando Jerusalém, vai aparecer um sinal no céu. E a Bíblia diz que vai haver um choro em Jerusalém. E as pessoas chorarão como choram pelo seu primogênito. Por quê? Porque eles vão ver um sinal nas mãos. E o povo judeu vai dizer: mas que é isso? Que são sinais nas suas mãos? E ele vai dizer do céu: estas são as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. E naquela hora, meu querido, o povo de Israel vai clamar: ah, Mashiach, 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 Messias, oh, aleluia! E nessa hora, meu querido, Jesus aparece montado num cavalo branco, com vestes salpicadas de sangue, escrito na sua coxa: Rei dos reis, Senhor dos senhores. E com a palavra da sua boca ele destrói o anticristo, o falso profeta, a besta e todos aqueles que se levantaram contra Israel. Mas tudo isso começa com um acordo de paz. Então muita gente me pergunta, fala: quando é que vai ser a grande tribulação? Eu falo: gente, não dá para saber quem é o anticristo. Pode ser aquele, pode ser aquele. Vocês conhecem os candidatos. Mas vai ser aquele que assinar o acordo. Mas pastor, pera lá, já tem um acordo assinado. Mas esse acordo, irmãos, ele não fala de 7 anos. Esse acordo não fala de Israel podendo construir o 3º templo. Então está faltando coisa, mas já está no caminho. Este acordo fala, por exemplo, que Israel vai ter que entregar algumas áreas, né, que são chamadas de territórios ocupados, parte deles na Samaria, parte na Judéia, a região da Cisjordânia, que foi tomada por Israel na Guerra dos 6 Dias em 67. O Bibi Netanyahu falou: nunca vou entregar, até que agora ele já está abrindo a possibilidade de entregar partes desses territórios. Agora, detalhe: a Bíblia diz que esse acordo seria um acordo de muitas nações. Quantos de vocês viram agora, recentemente, essa semana, que o acordo já está ampliando e entraram 2 nações que para nós aqui, ocidentais, não representam nada: a Sérvia e Kosovo. Quantos aqui ouviram falar dessa notícia? Dá uma buzinada aí. A região da Iugoslávia, ela nasceu no final da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial acabou com 2 impérios fortes, que eram o Império Austro-Húngaro e também o Império Otomano. E ali nasceu, vamos dizer assim, na geopolítica, a nova configuração das nações e dos países. Na região ali da antiga Iugoslávia, tinham 6 grupos diferentes, 3 religiões diferentes. Tínhamos muçulmanos, católicos ortodoxos e católicos romanos. Bom, em 91, os eslavos brigaram e conseguiram a sua independência. De 92 a 95, os croatas e também a Bósnia. Embora a Bósnia tenha tido uma guerra sangrenta, a ponto da ONU ter que entrar, porque senão ia ter um genocídio ali. Gradativamente foram saindo os grupos étnicos, e quem mais perdeu com isso foram os sérvios, porque eles eram maioria. Detalhe: em 99, Kosovo quis se separar também. Só que
o grande problema de Kosovo é que Kosovo tinha tanto pessoas da etnia sérvia e, portanto, cristãos ortodoxos, apoiados pela Rússia, quanto etnia albanesa de pessoas muçulmanas. Houve guerra, o próprio o NATO, né, que é a OTAN, eles entraram, intervieram, porque a área de Kosovo é uma área muito mais fraca, o povo não tinha como enfrentar os sérvios. Mas a Sérvia nunca aceitou, e disse, não aceito, não vai ter paz. Detalhe, Kosovo é composta por muçulmanos. E aos olhos de todo mundo muçulmano, o que está acontecendo lá é uma atrocidade. E de repente, o governo dos Estados Unidos anuncia que ele está conseguindo trazer para o acordo de paz a Sérvia e Kosovo. Uau! Ambos vão ter embaixada e eles vão ter ali algum tipo de acomodação e vai ficar tudo em paz. Sabe o que veio com isso? Junto de Kosovo estão vindo mais 22 nações muçulmanas. Uau! Eu imaginei que fosse demorar mais tempo. Esta semana já estou ouvindo que Arábia Saudita, Bahrein, estão entrando também junto com o Sudão. Queridos, aperto o cinto. Está chegando a hora. O acordo de paz está se alinhavando. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia impossível, nós estamos enxergando com os nossos olhos. Nós vamos ver a assinatura do tratado? Talvez sim, talvez não. Mas a gente está ouvindo as televisões dizendo. Queridos, vocês já imaginaram se amanhã a CNN, a Globo, a Record, o SBT falam assim: tratado de paz entre Israel e nações árabes terá a duração de 7 anos. Dobra o joelho, confessa até o pecado que você não fez. Porque Jesus está voltando, amém? Glória a Deus, igreja! Então olhe para Israel. Mas enquanto isso, deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que Satanás, quanto mais aproxima o seu dia, mais furioso ele está. Hoje ele está se levantando contra o povo de Deus, contra a fé. O antissemitismo está cada vez mais recrudescendo. Cada vez mais a ONU vota contra Israel, o único país democrático do Oriente Médio. Cada vez mais a moral está sendo destruída, a família vilipendiada. Mas eu quero dizer para vocês que o Rei dos Reis tem um povo na terra. Quando Jesus fala para a igreja de Filadélfia, ele diz assim: eu sei que tens pouca força, mas eis que eu ponho uma porta aberta para você, que ninguém pode fechar. E eu quero declarar agora e profetizar, quero declarar salvação entre as nações. Escuta, você que está me vendo, pastor, abre a tua boca, porque chegou o tempo dos peixes saltarem sobre a rede. Chegou o tempo de um grande avivamento. Chegou o tempo da igreja pregar, porque é hora da salvação. O apóstolo Tiago diz que o lavrador espera o precioso fruto, aguardando as primeiras chuvas e as últimas. As primeiras chuvas foram as chuvas do avivamento da igreja primitiva. Mas o lavrador que vai colher os frutos é o Senhor. Ele vai mandar a chuva dos últimos dias. Então eu quero profetizar sobre a tua vida, querido. Pregue a palavra, porque aquela pessoa que você fala, esse não tem jeito, tem jeito. Satanás vai ser envergonhado, vai ser saqueado. Nós vamos saquear o inferno.
Nós vamos saquear o inferno para a glória de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Não podemos mais ficar com nheco-nheco, com choramingos. É hora da igreja se levantar forte, se levantar cheio do poder, porque ainda tem milhões de vidas para serem alcançadas. Apocalipse capítulo 12, versículo 11, fala de um povo que não subiu, ou porque não estavam preparados, ou porque se converteram na grande tribulação. Mas eles vão enfrentar o poder do anticristo e vão vencê-lo. E eu vou mostrar para vocês com que armas eles vão vencer. Apocalipse capítulo 12, versículo 1 diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Repita comigo: o sangue do Cordeiro é a cruz. Repita comigo: a palavra do testemunho é eu não me calarei. Então, igreja, o grande avivamento que virá, e nesse momento eu sei que eu estou falando para países de todo mundo. Eu quero declarar que a igreja vai entrar na Europa e vai trazer avivamento onde já morreu. Que a igreja vai entrar na América do Norte e do Sul e vai trazer o avivamento. Que a igreja vai invadir a África e o avivamento virá. Que a igreja vai para a Oceania, que a igreja vai para a Ásia e o nome de Jesus será glorificado. Você vai vencer a tua guerra, meu irmão. Para de chorar, mingar. Você pode vencer ainda pelo sangue de Jesus. Não é na minha capacidade, não é na tua capacidade, não é do nome de ninguém, não é o nome de uma igreja, é o nome de Jesus. É o sangue de Jesus. Então eu quero que você declare comigo agora. Diga assim: eu vencerei pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Igreja, nós podemos não ter o poder humano, o dinheiro dos bilionários não está com a igreja, mas eu quero te dizer, antes que esse avivamento venha, Deus vai fazer um reboliço, vai fazer um espanto. Deus vai acabar, vai voltar a tratar com Israel. Ninguém vai tirar Israel de lá. Aquela terra foi prometida por Deus, e ali o povo ficará. Mas enquanto Israel não estiver sozinho, ele precisa ter na igreja o seu aliado. Querido, quando alguém se levantar falando contra o povo de Deus, o povo de Israel, assuma lado. Porque Deus prometeu a Abraão: abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Amém? Glória a Deus, dê um glória a Deus aí. Deixa eu falar uma coisa para vocês muito séria. Sem o poder do sangue, o cristianismo é uma fraude. Sem o poder da cruz e da palavra, a igreja é uma fraternidade religiosa de pessoas que vivem no engano. Então cuidado com essas pregações aí que tiram Jesus do centro e começam a querer trazer técnicas humanas. Só a cruz pode libertar o homem das opressões malignas, das cadeias do diabo e do engano. Sem a cruz e sem a pregação, a igreja é vã e a nossa adoração é uma farsa. Teríamos rituais sem justificação, cerimonialismo ao invés de conversão.
Se a igreja não tiver salvação para oferecer, não tem mais nada. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês e para o mundo inteiro. Deus retardou 2000 anos. E não é para pessoas como alguns pregadores que dizem, desde que Jesus morreu e ressuscitou, todo mundo diz que ele vem nessa geração. Se Deus retardou, não é porque ele não é poderoso para cumprir, é porque ele tem misericórdia e quer salvar muita gente ainda. Mas ele virá. Diga assim, ele virá. E eu quero ouvir um maranata, que significa hora vem Jesus. Diga maranata, buzina aí. Eu quero ver você se expressando. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Quando você declara, Jesus, eu sou pecador, mas eu creio no teu sangue. Naquela hora, os seus pecados se tornam mais alvos do que a neve. Eu amo aquele hino que diz, alvos mais que a neve, alvos mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glória a Deus, queridos. Não é maravilhoso você saber que há um sangue poderoso para quebrar todas as maldições do passado, os pecados do presente, os pecados do futuro. É o sangue, a cruz de Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória. A Ele que era, que é e haverá de vir. Jesus, diga Jesus, Jesus, Jesus. Igreja, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele fez cumprir quase 2.600 anos depois. Ele fez o seu povo voltar para a terra. Você acha que Ele não é capaz de cumprir as promessas na sua vida? A Bíblia diz, todas quantas são as promessas de Deus, tem nele o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Qualquer promessa que Deus tem para você, é algo que ninguém pode impedir que se cumpra. Amém, igreja? Portanto, fiquem de olho nesse acordo. Ele está evoluindo rápido. Em Israel existe um rabino muito importante, talvez o mais importante. Daqui, dia 18 de setembro, daqui a 9 dias, nós temos o Rosh Hashanah. É o ano novo. E eu creio, não sei o ano, nem o dia, mas pelas festas judaicas eu creio que Jesus volta nesta festa. Quem sabe, daqui 9 dias, esse povo não vai mais estar aqui, mas essa palavra vai estar. Esse rabino disse que este próximo Rosh Hashanah é o último Rosh Hashanah antes que o Messias se revele. Mas nós sabemos que primeiro eles vão crer no falso Messias, neste que propuser o acordo de paz. O que nós temos que fazer? Nos alegrarmos, exultar, levantar as vossas cabeças. Alegrai-vos, está próxima a tua redenção. Meu querido, igreja de Jesus, vamos falar de Jesus, não tenha mais vergonha.
É tempo de falar, é tempo de abrir o jogo, falar com as pessoas que você conhece, para que quando acontecer, para quando houver um rapto da igreja e sumir milhões de pessoas, eles vão dizer que são os extraterrestres que abduziram. Mas você vai ter dito que não é extraterrestre coisa nenhuma, mas que Jesus veio buscar a sua igreja. Está muito próximo. Você pode dar um glória a Deus aí? Mas nesse momento eu quero orar por salvação. E a Bíblia diz que muito pode na sua eficácia a oração dos justos. Eu quero pedir que você ore comigo. E você vai pensar naquela pessoa que precisa se converter, mas que é muito refratária. E enquanto eu estiver orando, você vai pensar no nome dela. Senhor, nesse momento eu oro por salvação. Por salvação na vida de todos que estão me ouvindo, Senhor. Aqueles que ainda não se renderam, aqueles que estão em cima do muro, Senhor. Aqueles que até já levantaram a mão, mas que na verdade tem mais dúvida do que certeza. Pai, a tua palavra diz que ninguém diz que Jesus é Senhor se não for pelo teu Espírito. Por isso agora eu oro pela salvação de milhões de vidas, não somente agora, porque tem uma unção que vai entrar através desse canal, através desta palavra, e que vai continuar reverberando. E eu profetizo salvação, grande avivamento em nome de Jesus. Salva as famílias, salva as casas, salva os filhos, os netos, os amigos, os chefes, os empregados, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome. E você que agora quer aceitar Jesus, diga comigo assim: Jesus, Jesus, eu me entrego a ti, eu te invoco, Jesus, entra na minha vida, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Eu declaro agora perante os anjos e os demônios que o Senhor é o meu Senhor e meu único Salvador. Amém. Meus queridos, eu quero orar por você também. Por você que já é de Jesus, mas que precisa tomar posição. Você que está fraco na fé, que está abalado. E agora o Senhor me diz que vai fluir uma unção poderosa para te levantar, para te avivar. Senhor, eu repreendo espírito de morte, de suicídio, espírito de depressão, espírito de imoralidade. Eu repreendo, eu profetizo agora o poder do sangue do Cordeiro, e do testemunho. Levanta a tua igreja, derrama, Espírito Santo, este grande avivamento. E opera e levanta o teu povo, a tua igreja, como um estandarte entre as nações. Senhor, que a ressurreição da vida deles, do seu negócio, da sua família, dos seus sentimentos, seja tão poderosa que muitos olhem e digam: uau, o que aconteceu com você? E que eles possam dizer: o meu Senhor fez um milagre na minha vida. Eu sou de Jesus. Pai, obrigado por esse tempo que estamos profetizando para as nações. Que a tua unção, que a tua cura, que o teu poder, que o teu milagre, que a vida que emana do Senhor ainda salve milhões de pessoas. E hoje, nesta noite, quem está aqui precisando de um milagre, diga assim: eu creio. Eu creio no meu milagre. Você crê no teu milagre? Dá uma buzinada aí. Você crê no teu milagre? Dá uma buzinada aí. Senhor, ouça as buzinas, meu Deus. Vai, glorifica a Deus. E você que está vendo em casa, glorifica, dá um pulo aí, glorifica a Deus. É tempo de milagre. Vai, Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Pai, que a tua graça, que o teu poder se multipliquem nesta live. E continue a fazer ainda, porque ainda vai acontecer muita coisa aqui, para a honra e glória daquele que era e que é, e que sempre haverá de ser o mesmo. No nome de Jesus eu oro. Amém. Deus te abençoe, meu querido.